Muito bom dia, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal, aonde você fica informado do que está acontecendo na macro, na microeconomia, política aqui no Brasil e também fica aí sabendo sobre o que está acontecendo no mundo do agro, né? Lá nos Estados Unidos, principalmente aqui no Brasil também, toda a questão de clima e também como é que está o avanço nas lavouras, né? Então vamos lá, vamos dar início aí ao nosso vídeo. Falando sobre as commodities, temos aí hoje um trigo em queda, commodities que no geral vêm em queda, né? Estão com um tom mais baixista, como a gente já vem alertando, e o trigo segue então a sua queda. Ontem teve uma queda mais expressiva de mais de 1% e hoje novamente aí com uma queda acima de 1%, caindo 1,02% no momento. Temos milho também em queda, 0,51%. Soja, o complexo da soja inteiro em queda, soja que ontem caiu muito bem, né? Caiu mais de 20 cents aí por bushel. E a gente vê aí uma continuação desse movimento de queda indo em busca dos 13 dólares que eu venho comentando com vocês, né? Lembrando que isso aqui são cotações do mercado americano e a gente está falando do pregão noturno, que ele inicia todo dia às 9 horas da noite e toca aí até de manhã, aonde inicia o pregão regular. E a gente tem para o dia de hoje no complexo da soja uma queda para o grão em 0,33%, o farelo cai 0,06% no momento e o óleo de soja 0,39%. A gente teve ontem a publicação das condições das lavouras, eu tinha dito para vocês que eu esperava uma queda de 1%, né? E de fato a gente teve uma queda de 1%, mas apenas para o milho, nas condições de boas e excelentes, tá? Milho, como é que está a condição do milho hoje, né? A gente já tem um período, uma parte de maturação de 54% no milho, está bem adiantado, né? Se a gente pega contra o ano passado era apenas 38% e a média dos últimos 5 anos foi 44%. Agora tu pensa, mas por que está tanto assim, né? Em 54% já de fase de maturação? Bom, o plantio lá foi bem rápido mesmo, tanto para a soja quanto para o milho. Então é natural que a gente veja já esse movimento mais antecipado, né? Tanto para o milho quanto para a soja. E a colheita lá já começou, já está em 9% aí do milho. Para a soja, não tivemos alteração alguma nas condições de boas e excelentes, nem nas demais categorias. Soja que hoje vem com 54% já em período de maturação, contra 39% do ano passado e uma média dos 5 anos de 43%. Então, bem adiantado também. Mesma coisa do milho, plantio mais cedo e também muito rápido, né? Isso foi bem interessante lá nos Estados Unidos. E também para a soja já temos aí uma colheita na casa dos 5%. Lembrando que lá eles têm uma questão de armazenamento muito melhor que o Brasil, mas muito melhor. Então lá a gente acaba que não tem uma pressão de colheita tão grande quanto aqui no Brasil. Por quê? Porque aqui não tem lugar para guardar tudo que é colhido, tudo que é produzido, né? Então lá eles conseguem gerenciar melhor essa questão aí dos estoques e também não ter essa pressão de todo mundo precisando vender no mesmo momento. Como é que ficou a parte do óleo de palma, né? O óleo de palma que ontem teve uma queda, hoje fez uma queda bem expressiva também, mas já se recuperou, tá praticamente aí no 0 a 0, né? Mas acabou que puxou novamente aí o óleo de soja. Óleo de soja que fez ontem um movimento de queda na casa de 1,8% e hoje iniciou já caindo mais 0,33%. Na parte da soja, tivemos, aqui eu comentei com vocês, uma queda bem expressiva, né? Acabou que fechou com 1,75% no primeiro contrato. E hoje vem novamente fazendo mais um movimento de queda e com certeza pode vir a testar aí o patamar de 13 dólares. É o que parece mais provável no momento. E a partir daqui é uma incógnita, né? O mercado ele pode encontrar um suporte nessa região de preço, fazer um movimento voltando a subir, retestando alguns níveis aqui em cima, talvez na casa dos 13,60 dólares por bushel, mas a princípio o movimento aí está se cumprindo, né? A lateralização ela continua, essa lateralização que vem desde maio de 2023, ela um alargamento
se a gente for ver, é bem grande, a gente poderia até puxar aqui mais para baixo, né? Mas o fato é que a região onde mais brigou foi realmente nessa casa dos 13 dólares. E aqui para cima a mesma coisa, a gente poderia estender esse alargamento aqui para cima, para casa dos 14,34, mas onde a gente teve mais briga realmente foi na região dos 14 dólares. Ou seja, a soja está trabalhando aí há vários meses já, né? Praticamente 4 meses, numa lateralização de pelo menos aí $1. Tá? O milho ontem ele também fez um movimento de queda lá na Bolsa de Chicago, caiu 1%, segue caindo e provavelmente vem testar aí a região dos fundos anteriores, né, na casa dos 4,60 dólares por bushel. Trigo, mesma coisa, trigo fazendo um movimento de queda, chegou a fazer um repique, testou a mediana do canal aí, e também testou a média e agora tende a vir buscar as mínimas de negociação aí, na casa dos 5,70. Para a parte de bolsas, o que a gente tem hoje? Antes de falar de bolsa, vamos falar do petróleo, né? O petróleo que segue forte, segue subindo 0,64 no dia de hoje, acima dos 90 dólares, né? E ainda não foi lá naquele ponto de 93 dólares que a gente vinha comentando, mas segue aí o seu caminho para buscar esses patamares. Minério de ferro que vem corrigindo, caindo 0,69% no dia de hoje. Ontem, como é que fechou as bolsas, né? Então tivemos uma leve alta para a S&P de 0,07%, leve alta para a Nasdaq de 0,01%, praticamente neutro, né? E Dow Jones a mesma coisa, 0,02% de alta. Aqui no Brasil tivemos uma queda no nosso Bovespa de 0,4%. Hoje lá para a Ásia e Pacífico, como é que fechou as cotações? Bom, a gente teve Xangai fechando praticamente no 0 a 0. Hang Seng subiu 0,27% e Japão voltou do feriado e caiu 0,79%. Temos aí a Coreia do Sul caindo 0,6% e a Austrália caindo 0,47%. Para a parte de Europa, euro com Eurostoxx subindo 0,23%. Destaque de alta para a Europa fica para a Bolsa Italiana, que sobe 0,62%. Hoje tivemos dados de Europa sendo publicados, tá? Tivemos a inflação publicada às 6 horas da manhã, onde a inflação núcleo deles veio em linha com a expectativa. Isso aqui está dando um pouquinho de estímulo aí para a bolsa europeia, tá? Apesar de ainda continuar alto, ele veio abaixo do anterior e vem em linha com o projetado. Para a parte da zona do euro, o IPC ele veio um pouquinho abaixo também da projeção e isso parece estar animando lá as bolsas na Europa, mas também nada demais, né? Não é grande coisa, porque o dado assim não é também tão bom, tá? Mas ele é em linha e a expectativa é que os efeitos sobre as taxas de juros aí acabem ocorrendo, né? E não precise aumentar mais tanto assim a taxa de juros lá na Europa. Mas de uma forma geral, o que a gente percebe é que os mercados eles estão mais tranquilos, aguardando a super quarta, ou seja, o dia de amanhã, onde teremos decisão da política de juros lá nos Estados Unidos. Também teremos aqui no Brasil, né? Mas é claro que a dos Estados Unidos é que dá esse tom para o mundo. E também o comunicado, né? Não é só realmente se vai aumentar ou não, porque as expectativas é que realmente não tenha um aumento, as apostas estão mais de 90% para uma manutenção da taxa de juros nessa reunião, mas os olhos ficam atentos para saber o que vai acontecer lá na frente. Se em novembro aí a gente vai ter mais uma alta ou não, enfim, essa é a parte que mais interessa aí os players do mercado e todo mundo vai ficar atento nesse comunicado do Powell. Lembrando, eles falam sobre a taxa, se ela aumentou, diminuiu ou ficou estável, e após isso ali, cerca de 15 minutos a meia hora, tem essa sabatina com o Powell, né, onde os jornalistas aí tentam arrancar alguma informação dele. Então, provavelmente aí às 3h30 da tarde de amanhã, a gente vai ter o principal driver da semana, tá? Para a bolsa, na parte de futuros, a gente tem um S&P em leve alta de 0,14%, Nasdaq segue o mesmo tom,
E o que a gente pode ver para o dólar no dia de hoje? Um dólar mais fraco contra moedas de países desenvolvidos e também um dólar mais fraco contra países emergentes. O que a gente pode esperar para o dia de hoje? Um dia mais neutro, sem grandes motivadores. A princípio, o que a gente pode esperar é talvez uma abertura mais baixista, tanto para o dólar quanto para a nossa bolsa. Porém, nada muito expressivo também, né? Para a parte de agenda, como eu comentei com vocês, não temos nada de relevante para o dia de hoje e os olhos ficam voltados para o dia de amanhã, quando teremos essas decisões de políticas de taxa de juros. Meus amigos, um grande abraço e até amanhã!